Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar da palavra do Senhor. E a gente está seguindo o nosso circuito bíblico e ainda há tempo de você começar o nosso circuito. Se você não começou, nós estamos na semana 3 no circuito, caminhando no circuito bíblico, em ordem cronológica na nossa igreja. É o novo circuito bíblico da nossa igreja, que não é tão novo assim, mas é novo ainda porque só tem 3 semanas. Então dá para você continuar com a gente aqui. Deixa as 2 semanas para trás, quando der tempo você pega as 2 semanas para trás. Mas hoje a gente vai conversar no nosso estudo bíblico sobre a semana anterior, que é a semana 2 do nosso circuito. Se você quiser estar com a gente, seguindo as nossas conversas aqui do estudo bíblico, é só acompanhar o circuito www.churchofthecity.us. Vai lá, baixa o circuito bíblico. Se você quiser em forma de impressão para imprimir na sua casa, você pode imprimir. Se você quiser a versão digital, você também pode fazer. É só baixar lá a versão que você quiser, inglês ou português, de impressão ou digital. Vamos orar ao nosso Deus, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, muito importante para a vida de qualquer pessoa, que é sobre o nosso propósito, o meu propósito, o seu propósito, mas é o propósito específico para o Sérgio ou para você, o seu nome aí, isso, o seu nome. É o seu propósito, não o propósito de todo mundo, é o seu propósito. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque afinal, se a gente não tiver o nosso propósito muito claro, a gente não tem nem para que a gente vai acordar de manhã, o que a gente vai fazer de manhã. Então vamos juntos descobrir nesse processo como que a gente chega nesse lugar. Vamos orar ao nosso Deus pedindo o favor dele, pedindo a sua graça e a sua direção em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse dia e pela sua presença sobre nós. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Rei, nosso Mestre. E eu digo que nós te amamos, Deus, e queremos viver cada vez mais conhecendo o Senhor e conhecendo o Senhor, vivendo aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que a gente consiga compreender a verdade da Tua palavra e que a gente consiga crescer em Ti. Nós queremos crescer em Ti e fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Fala com a gente, usa esse nosso tempo para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 45, e deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu vou primeiro dar história para vocês e depois eu vou para o texto. A gente vai ler 2 versículos do capítulo 45 e depois eu vou dar um spoiler dessa semana 3, que é do Gênesis, capítulo 50, tá bom? Eu vou conversar sobre a história de José. A história de José, ela é uma história que fala sobre propósito, que fala sobre o que Deus quer de nós. Então, lá no capítulo 37 de Gênesis, começa a história de José. José era o filho de Jacó, o filho da sua esposa amada. E aí, porque já por isso ele já era rejeitado pelos seus irmãos, e seus irmãos tinham ciúme dele, porque ele era o preferido de Jacó. E não só isso, ele era o filho da amada, mas ele, por causa dessa sua preferência, Jacó, preferência por José, Jacó deu a ele uma túnica colorida, então, que era caríssimo, que era significava muito aquele presente para José. Enquanto seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, os seus rebanhos, Jacó deu a ordem para José para que fosse ver se estava tudo bem com os irmãos, se eles estavam fazendo tudo certinho. E aí os irmãos planejaram então, ao longe, ao ver José, planejaram matá-lo, colocaram ele num buraco, desistiram de matá-lo e venderam como um escravo para um grupo de mercadores que passava por aquele caminho. Enquanto isso, eles planejaram a história que contariam para o seu pai Jacó, que era a história de que ele foi trucidado por um animal selvagem. E aí então Jacó lamentou a morte do seu filho como alguém que já tinha morrido, foi comido por um animal, e ele padeceu nesse luto por muitos anos.
Durante esse processo, já o José ele foi vendido lá no Egito para Potifar. Nesse lugar, José começou então a cuidar de todos os bens, de toda a casa de Potifar. Para que, preste atenção numa coisa, tem uma parte na história, a Bíblia relata que tudo que José botava a mão, tudo que José fazia prosperava. Tudo. Ele foi ali para a casa de Potifar e Potifar prosperava por causa dele, porque José estava ali. E ele alcançava o favor das pessoas, o favor dos seus líderes, porque o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar. Depois teve um rolo lá na casa de Potifar, uma mentira que a esposa dele contou, e aí ele foi enviado então para a cadeia. José ficou na cadeia, e na cadeia ele se destacou também e ficava liderando junto com o rapaz responsável lá, o homem responsável pela cadeia. E ele ficou bastante tempo na cadeia, pelo menos dá para contar 2 anos depois que ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Lá ele fez essa interpretação em nome de Deus. Ele falou que todo o poder e a interpretação vinha de Deus. E depois, passado algum tempo, ele interpretou os sonhos também de Faraó, falando que a terra passaria por 7 anos de fartura e depois 7 anos de necessidade de seca, de muito sofrimento para as pessoas. Então, nesse tempo, ele se tornou, por causa da interpretação, ele deu para Faraó como fazer no tempo de fartura e o que fazer no tempo de fartura. Faraó o fez, então, líder lá no Egito, por causa daquilo que ele tinha interpretado em nome de Deus. Ele se tornou a pessoa, depois de Faraó, a maior autoridade no Egito. Foi aí, nesse processo, onde durante os 7 anos de fartura, José então fez armazéns e começou a coletar e a guardar mantimentos e sementes para o tempo de falta, o tempo de seca, né? E aí, quando as regiões circunvizinhas estavam precisando comprar sementes, comprar comida, eles foram então recorrer ao Egito, que estava preparado para passar por aquele tempo difícil. Nesse momento, chegamos aqui em Gênesis, capítulo 45, onde os irmãos, a pedido de Jacó, os irmãos de José, foram ao Egito comprar comida. José reconheceu seus irmãos, os seus irmãos não o reconheceram, e aqui no capítulo 45 tem o momento da grande revelação de José como o irmão daqueles rapazes. Versículo 4 e 5 diz assim: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Irmãos, é muito importante a gente ter clareza sobre o que é o meu propósito. Porque quando temos clareza de qual é o nosso propósito, a gente se posiciona de um jeito na vida. Não sei se você sabe, já falamos isso há pouco tempo atrás, mas o propósito geral para todo crente não é escondido. Todos sabem, ou todo crente deveria saber, que está contido lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Que fala: vão pelo mundo,
Preguem a todas as nações, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. E Jesus fala, e eu estarei com vocês até o final dos dias, até o fim dos tempos. Esse propósito é para todo crente. Todo crente deve viver a vida indo a todos os povos e nações e gerações e pessoas e qualquer tribo, qualquer língua e fazer discípulos. E nesse processo de apresentar Jesus para que eles tenham vida, se tornem discípulos dizendo publicamente da sua fé através do batismo. E ao se batizarem, permanecer ao lado para que consiga fundamentar, para dar alicerce para aquela pessoa, para que ela se lembre tudo que o Senhor Jesus ensinou. E aí ela se torna hábil, habilitada então, para fazer com outras pessoas essa mesma coisa. Essa pessoa vai então ir pelo mundo, fazer discípulos, assim como este que entendeu o propósito geral. Quando você está indo na direção do propósito geral, você descobre o seu propósito específico. O do Sérgio. Isso, seu nome. O do seu nome aí. Você descobre qual é o seu propósito específico. Deixa eu clarear um pouco. Eu entendi que eu precisava viver uma vida que precisava fazer discípulo. E nesse processo, entregando a minha vida em oferta, porque eu entreguei a minha vida em oferta e falei a minha vida é do Senhor Jesus, eu fui indo na direção desse lugar para fazer discípulos, de todas as nações, de todos os povos. E aí eu encontrei o meu propósito específico. Eu tenho um propósito específico de ser pastor em igreja, em formar liderança, em fortalecer pessoas, em acreditar nas pessoas para impulsioná-las para que vivam o reino de Deus, treiná-las, capacitá-las, ferramentalizá-las. Eu tenho um chamado específico de agregação das pessoas para que reconheçam a Cristo e sejam capacitadas por Ele para cumprir a sua missão em Deus. Eu tenho isso é meu. Isso está alinhado àquilo que Deus me desenhou. Aquilo que está ajustado à minha personalidade, que está ajustada à de Deus. Ao querer e à vontade de Deus. Então, esse sou eu, vivendo a vida. Mas você, de repente, é de outro jeito. Você tem outro chamado, você tem outro propósito. Propósito, como que o seu propósito vai se caracterizar? Você foi chamado para ser um engenheiro. E no seu processo de ser engenheiro, você vai apresentar Jesus Cristo na engenharia, no seu fazer. O seu propósito é alcançar os construtores, os arquitetos, os pedreiros, os prestadores de serviço. Você vai ser essa pessoa que vai conversar com os programadores de AutoCAD e vai apresentar Jesus para eles por causa do seu desenho, por causa do seu chamado. Você, de repente, recebeu um chamado outro que é específico daquilo que se alinha ao que você é, a sua personalidade ajustada à vontade de Deus. Então, enquanto nós vamos na direção, em obediência, em resposta ao propósito universal de todo crente, nós encontramos o nosso propósito específico. Então, enquanto eu vou em obediência para o geral, eu descubro aquilo que é específico. Então, já dei a resposta para você de como encontrar o seu propósito específico, o meu propósito específico. É caminhando em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente está indo na direção
do propósito geral, na direção de Mateus 28, de fazer discípulos de todas as nações, de batizar essas pessoas, nós vamos provocando vida por onde quer que nós passemos. Olha, o José falou isso, José falou, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O Senhor nos chamou para gerar vida nas pessoas. Assim como Ele colocou José num posto, num lugar de destaque, para que não é sobre o lugar, entende? Não é sobre a posição de destaque, é sobre o propósito dele. O propósito dele foi salvar vidas. E ele não salvou só os 70 da sua família. Ele salvou toda uma nação, ele salvou muitos povos. Foram muitas vidas que ele salvou. Um homem salvou muitas vidas. Um homem salvou muitas vidas. Quantas vidas você e eu estamos salvando porque entendemos que mesmo diante das circunstâncias adversas, permanecemos em Deus. E isso fez com que as pessoas vissem que de fato tinha alguma coisa diferente em nós. O segredo de José, o segredo que eu vejo na vida de José, a grande chave da vida de José, é porque ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu obediente ao seu Deus. Porque ele sabia quem Deus era e quem ele era. Eu duvido que ele ficou feliz todos os dias. Eu duvido que ele, ao ser vendido, estava super alegre. Ei, que maravilha, estou sendo vendido por mercadores estranhos, que eu sei lá o que vai acontecer, o que eles vão fazer comigo, para onde eu vou, o que vão fazer comigo lá. E agora na casa de Potifar, tendo que servir Potifar e a todos da sua família e ser humilhado pela esposa de Potifar, depois injustiçado. Duvido que ele ficou feliz de ir para a cadeia e ficar lá preso por anos. Eu duvido que, ai, que alegria, que maravilha, que delícia, duvido. Mas as circunstâncias não mandavam em José. O que fazia José acordar de manhã era o propósito dele, de permanecer fiel a Deus. E ao ser fiel a Deus, Deus foi dando revelação para ele. Deus foi dando dele para José. E aí ele foi cumprindo os propósitos que Deus queria que José cumprisse. José não sabia das coisas. Ele não sabia qual era o passo seguinte. Isso é importante você saber. Não é porque você entende o seu propósito que você sabe do passo de amanhã. Você não sabe. Você tem que viver independência. É sobre isso. É sobre confiar. É sobre confiar. É sobre depender. É sobre descansar. É sobre entregar. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que seja difícil, permaneça. Permaneça. Indo pelas nações, fazendo discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as gerações. Vá, faça discípulos, batize. Deus vai revelando para você o que Ele quer de você especificamente enquanto você obedece. Porque você não vai descobrir nada, você não vai desvendar nada, você não vai receber revelação alguma enquanto você estiver de braços cruzados esperando o mundo passar, ou o anjo surgir para falar, ei filho, eis que te digo, o seu propósito é esse. Não, está revelado já. Está revelado. Então vai, mesmo que doa, permaneça. Permaneça. Gênesis 50, versículo 20, fala assim, José falando. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse revelada a vida, fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quando nós agimos em obediência a Deus, permanecendo fiéis a Ele, diante do chamado que recebemos, o propósito que temos diante de Deus, Ele vai se revelando a nós e vai revelando o próximo passo. A cada dia, todo momento, à medida que eu vou caminhando nele, Ele vai revelando coisas para nós, para cumprir o propósito dele em nós e através de nós. E mesmo que vá mal, como foi mal com José muitas vezes, mesmo que vá mal, eu garanto para você, pelo nome de Jesus,
que o Senhor Deus vai transformar esse mal em bem. Não estou falando que você vai ganhar coisas, não. É aqui dentro. Transformar o mal em bem, porque muitas vidas serão salvas. É aí que o mal se torna bem. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia perda de propósito, displicência, distração, agora há firmeza e clareza. Onde as pessoas estavam sem paz, agora há paz, porque você apresentou a paz para as pessoas. Gente, entende que é sobre fazer discípulos em todo o tempo a nossa vida? É sobre andar em obediência todo o tempo, é sobre permanecer todo o tempo. Entende isso? É para isso que o Senhor te chama. É para que você cumpra o propósito geral de Mateus 28, para enquanto isso, vai descobrindo o seu propósito específico. Mas uma coisa é verdade, as circunstâncias vão ser difíceis, mas o Senhor transforma o mal em bem, transforma a morte em vida. E é aí que Ele quer usar você. Que seja assim para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê na próxima vez. Fica com Deus. Tchau, tchau.